Gestão Eficaz de hoje, nós vamos falar sobre economia, sobre os principais fatos que marcaram os 8 anos do governo Lula e também a última década. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que o professor Judas Tadeu Graci Mendes, PhD em Economia. Olá, professor, bem-vindo mais uma vez ao programa. É sempre um prazer estar com vocês, com os telespectadores e amigos da Estação Business School. Esperamos a gente passar algumas informações que sejam úteis para os executivos, para os empresários e o público em geral. Professor Judas, o senhor sempre foi muito crítico, foi um crítico do governo Lula, é um governo que está encerrando agora, terminando, com mais de 80%, em torno de 80% de aprovação. O senhor vê algum ponto positivo nesse governo? O que o senhor falaria sobre a era Lula? O primeiro aspecto, eu sou crítico não somente com o governo Lula, também com o governo FHC. Ao final do governo FHC, escreveu um artigo nacional no Valor Econômico, a herança nefasta do governo FHC. Portanto, sou um crítico, até porque, sendo um pouquinho mais velho, Paula, para quem já passou dos 50 anos, sem dúvida nenhuma, que viu o Brasil foguetear, hoje a gente endeusa tanto a China, que a China cresce a 10, 8, com crise cresceu a 8, quase 9%, cresceu a 11%. Quando nós vimos de 68 a 73, o Brasil cresceu em média 11%. Então o potencial do Brasil é para crescer 8, 9, 10, 11, 12%. Já cresceu 14% num ano. Então, quem é mais velho não se contenta com pouco, por isso que é crítico. E eu costumo sempre dizer, sem injustiça nenhuma, o Brasil não cresce mais por causa do governo. Realmente é só lembrar que nós trabalhamos, aliás, quase 5 meses para pagar impostos, né? E se botar mais o resto de juros, aí nós trabalhamos mais de meio ano só para juros e impostos. É a maior carga tributária do mundo. Do mundo. E é o maior juro do mundo, disparado. Então, por isso que a gente... Mas o governo Lula, embora a gente seja crítico, não só dele, mas dos dois governos, tem coisas positivas. Eu digo, se o governo FHC vai para a história como quem acabou com a inflação, não vou dizer acabou com a inflação, mas como mantém bem controlada, a meta, é só ver que a meta é 4,5%, 5% que seja, né? É do governo FHC, embora até isso o Lula quis puxar para ele e dizer que a estabilidade é dele. Não, a estabilidade e justiça seja feita, por mais crítico que a gente seja, até o governo FHC, é dele. O governo Lula foi transferência de renda para as famílias, tá? Seja via os benefícios previdenciários, assistenciais, sem dúvida nenhuma esses 2 pontos, o Fome Zero, vamos chamar assim, Fome Zero, né? E também o seguro-desemprego. Bolsa Família também entra. Bolsa Família, eu falo Fome Zero, mas é Bolsa Família. Bolsa Família, a questão da Previdência, que realmente beneficiou muito, os velhinhos os aposentados estão muito melhor, os aposentados praticamente 100% votam no Lula, ou no caso na Dilma, né? E o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é algo que a gente até poderia fazer um programa um dia sobre isso, porque é algo positivo, mas que tem aspecto negativo. Há muitas pessoas que trabalham meio ano e ficam meio ano sem trabalhar para ganhar o seguro-desemprego. Mas assim, essa transferência de renda, sem dúvida nenhuma, é o ponto forte. Ponto 1. Ponto 2, a facilidade do crédito, que fez com que essa turma realmente passasse a comprar. E terceiro aspecto, ele ter copiado integralmente o programa econômico do FHC, ou seja, ele continuou. E em continuando, a inflação continuou baixa, e continuando baixa, eu uso um verbo que nem existe, que é empobretar. A inflação empobretava as pessoas, principalmente os mais pobres. Acabando com a inflação, e ele só continuou o programa do FHC, acabando com a inflação, não é acabar, mas mantendo controlada, a classe baixa deixou de perder, e em deixando de perder, pessoalmente, a classe D, que passou a ser C. Hoje, metade dos que trabalham no Brasil já são classe C. Não é maravilha, o Brasil continua um país com problemas sérios, mas melhorou bastante. E foi isso que fez realmente que a gente saísse até da crise numa situação melhor. Professor Judas, outro ponto que o senhor é muito crítico é em relação aos juros brasileiros, são juros altos, mas esses juros vêm caindo ao longo dos anos. Qual a sua posição perante esse assunto? Eles vêm caindo, é verdade, indiscutivelmente, vêm caindo, mas ainda continua disparado o maior do mundo. E é alto para o governo, que paga simplesmente esse ano, o ano 2010, o governo brasileiro vai pagar 200, ou pagou 200 bilhões de reais. O que significa isso?
mais algo como 600 milhões por dia. O governo, só o governo. As pessoas são mais 70 bilhões de reais. Na verdade, o governo e as pessoas, empresas, 1 bilhão por dia. Os três juntos, pagando de juros. Então, ele vem caindo, mas continua disparado, o maior do mundo. Basta fazer uma comparação. Se o governo paga 10,75 ao ano pelos seus títulos para poder vender e buscar dinheiro no mercado, quando a inflação é de 5%, nós estamos falando de juros reais acima de 100% sobre a inflação, o que é um absurdo. O que eu defendo, que no máximo deveria ser de 50%. E ainda seria o maior do mundo. Não existe. Você pega no governo americano, ele está captando por 0,75, tendo uma inflação de 2%. Quer dizer, então é negativo. No Brasil, quer dizer, se fosse 50% acima de inflação, nós seríamos ainda o maior do mundo. Então, vem caindo. Eu nem falo, a gente está falando do juros de governo, eu nem falo que as pessoas, no mínimo, vai pagar 40% pessoa física, e se não pagar o cartão de crédito em dia, chega a 200%, 250%. Como pode alguém pagar 200% de juros num ano quando a inflação é de 5%? Quer dizer, e mesmo para as empresas, no mínimo é 30% ao ano. Mas o governo poderia baixar mais esses juros? Claro que pode, mas para ele baixar o juro, só tem uma coisa, ele tinha que ter equilíbrio. Ou seja, ele tinha que chegar e dizer assim, eu não preciso vender títulos, eu estou financiado pelas minhas receitas. Quer dizer, o que eu gasto é o que eu recebo. Aí ele não teria que vender título. Se ele não tem que vender título, o juro pode despencar. Por que hoje não pode cair o juro? Porque o governo tem que vender títulos, porque é a sociedade que financia. Eu costumo até dizer que a sociedade e as empresas e as pessoas, na verdade, nós somos sogras. Né? Simplesmente nós somos sogra. O que faz um genro quando precisa de dinheiro e pede para a sogra? A sogra está financiando. Nós somos a sogra que financiamos a gastança do governo. São milhões de pessoas e milhares de empresas. Né? Só que as empresas e pessoas, para comprar título público, é como colocar uma suquinha na boca do investidor. Tem que pagar um juro alto. Se o governo realmente fosse equilibrado, gastasse só o que recebe, o que arrecada, ele não precisava vender vender título e os juros necessariamente cairiam. Outra questão são os recursos disponíveis do BNDES para investimentos. Qual a sua posição em relação a esses recursos, professor? Bom, quando você usou uma palavrinha para investimento, esse é o problema sério do Brasil. A China investe 46% do seu PIB. É disparado do mundo, é na história do mundo, que aliás é o que o Keynes mandou fazer, o Pelé da economia mandou fazer. Um governo tem que ser indutor do crescimento, criar condições favoráveis. É o que eles estão fazendo. É um país que cresce a 10, 11% e não tem inflação. Eu costumo sempre dizer que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem medo de crescer. Qualquer crescimento um pouquinho maior, a gente, o que é que nós alegamos? Vai dar inflação. Pois a China cresce a 10 e não tem inflação. Sabe por quê? Eles investem. Só garante crescimento quem faz investimento. Agora, só que para fazer investimento, você precisa ter, do lado dos empresários, juro baixo. Tá? E do lado do governo, não gastar tanto em gastança, vamos dizer assim, para sobrar para poder fazer investimento. O investimento no Brasil hoje não chega a 19% do PIB. Quando o Brasil fogueteava, crescia 10, 11, ele investia 24%. Então nós temos aí 5, 6% a menos do que deveria. Né? A questão do BNDES. Bom, se é dinheiro para investimento, nós temos que aplaudir. Qual o grande problema? O problema que todo mundo lembra que o governo, há 2 anos, aumentou o capital do BNDES em 100 bilhões e depois em mais 80 bilhões. Nesse ano, o BNDES já liberou mais de 156 bilhões de reais. As informações que nós recebemos que saem na imprensa, 12 empresas grandes ficaram com 54% de toda essa dinheirama. Então, nós sabemos de empresas que captaram com o BNDES 5, 6, 7 bilhões de reais, até para comprar empresa lá fora. Então está havendo a maior concentração, sem dúvida nenhuma, do crédito no Brasil. Para grandes empresas, vocês sabem que eles pagam a famosa TJLP, que hoje é 4,86. 4,86 é abaixo da inflação. É o dinheiro mais baixo que tem no Brasil.
Agora você imagine pegar esse dinheiro e metade dele fosse para empresas de porte médio, pequenas, quer dizer, você 100 mil, 200 mil, e não 5 bilhões para uma empresa. Olha, se pegar 5 bilhões, de empregos 5 bilhões você emprestaria para 50 empresas a 100 mil, quer dizer, a capilaridade, a geração de emprego seria muito maior. Então, eu acho que o BNDES pode até emprestar mais, mas não concentrar da maneira como está concentrado. Nisso eu sou crítico. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje sobre economia com o professor Judas Tadeu Graci Mendes, PhD em Economia, diretor-presidente da Estação Business School. Você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta em um minutinho. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons, inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre economia com o professor Judas Tadeu Graci Mendes. Professor, li um artigo seu recente, o senhor falando sobre a concentração de riqueza no governo Lula. Isso ocorreu? Como foi isso? Infelizmente, sim. Aliás, a concentração é um dos problemas históricos do Brasil, né? Concentração de riqueza. Basta lembrar que 1% dos mais ricos controlam 17% de toda a renda nacional. E isto é maior do que os 50% mais pobres, que só controlam 12%. E essa concentração, e ela aumentou, por incrível que pareça. Eu mesmo já fiz referência que o governo Lula se caracterizou pela transferência de renda para as famílias, né? Ajudou bastante. Mas eu vou dar os dois exemplos de concentração. Um até já me referi, mas eu vou começar pelo juro. O governo Lula, ele termina os 8 anos com 1 trilhão, não há erro, não é bi, 1 trilhão e 200 bilhões. Em nenhum ano ele pagou menos de 150 bilhões de juros. 2010, 200 bi, ele é crescente. Olha, 1 trilhão, o crédito no Brasil é controlado, tirando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, ele é controlado por 6 grandes grupos, que não precisa nem mencionar os grandes bancos que são. Eles controlam mais de 70% de todo o crédito. Ora, eles ficaram com 1 trilhão e 200 bilhões. Foi canalizado para essa turma. Então nós estamos trabalhando para pagar imposto, para sobrar dinheiro, para pagar juro, que o governo paga para os brancos. Então, olha, o Fome Zero, vamos falar assim, o Fome Zero não chegou a 100 bilhões em 8 anos. E eu estou falando que só de juro o governo pagou 1 trilhão e 200 bilhões. Essa é a primeira concentração. É um número assustador, né? Assustador. Pô, aliás, por que os bancos estavam inicialmente, antes do Lula, no início, eles tinham preocupação com o Lula. Pô, depois passaram a bater palma para o Lula o tempo todo. Quem mais solta indicadores da economia brasileira são os bancos, né? Estão batendo palma e, olha, eu gostaria que ele continuasse. Aliás, estão cantando aquela musiquinha. Ah, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Essa é a primeira concentração. Uma pena que o povo não pode falar a mesma coisa. Né? O povo não percebe isso, porque o povo ganhou lá o Fome Zero, está melhor, e está melhor do que estava antes, indiscutivelmente. Mas não podemos, quer dizer, deu 100 bilhões, migalhas para a população que se sente melhor,
mas botou 1,2 trilhão para 6 grandes grupos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu já fiz uma referência, que é do BNDES para grandes empresas. Qual o grande empresário do Brasil que está sendo contra a atual da política? Porque os grandes receberam alguns bilhões do BNDES até JLP. Até o vice-presidente, que nos 2 primeiros anos, 2003, 2004, José Alencar, foi um dos maiores críticos, aliás, era mais do que eu, crítico da política econômica de juro alto. Pode ver que ele não falou mais. No duro, ele falou essa semana que ele estava hospitalizado, e uma das poucas palavras dele, ele voltou a falar do juro. Sabe por que ele não falou? A empresa dele recebeu alguns milhões do BNDES e provavelmente foi, eu não digo que foi proibido, mas foi sugerido que ele falasse menos. Eu gostaria de saber agora como ficou a situação das empresas nesses últimos 8 anos de governo Lula, nessa última década. O que foi feito pela competitividade das empresas? Sempre que a gente fala, bom, o ambiente das empresas é de concorrência, de competição. Para sobreviver nesse ambiente tem que ser competitivo. Eu sempre falo que para ser competitivo tem que ter 3 coisas. Apostar em tecnologia para ter maior produtividade. Com isso você consegue a segunda coisa, que é menor custo unitário, e a terceira é qualidade. Eu diria o seguinte, o governo praticamente não fez, não é injusto dizer que não fez nada, mas é muito próximo do nada. Onde é que está o grande problema? O famoso custo Brasil. Tá? Eu já nem falo em burocracia, porque não diminuiu de burocracia. Eu já não falo em ciência e tecnologia, que investiu muito pouco. Eu já não falo na melhoria da qualidade do ensino, porque nós estamos na rabeira do mundo. É só ver né? Eu já nem falo. Eu vou falar custo Brasil, em 3 itens só. A infraestrutura, que continua caríssimo, as estradas. É bom deixar claro, o último ano do FHC, o governo investiu 0,8% do PIB. Pois o Lula, 2003, 4, 5, 6, 7, não passou de 0,7. Quer dizer, ele não encostou no FHC. Os 2 últimos anos agora que ele aumentou esse percentual. Tá? Na média, é 0,65 de investimento. Como é que pode você ficar com 36% do PIB em impostos e só investir 0,65%? A gente pode. Então, o primeiro problema, investimento em infraestrutura, que isso aí vai reduzir, vai aumentar a competitividade das empresas, vai reduzir custo para as empresas. Estradas, melhores estradas, portos, energia, tudo. É o apagão que a gente fala em tudo, né? Esse é o primeiro ponto. Ele mandou para o Congresso, ele vai dizer, mandei 3 vezes a tal da reforma tributária, mas não fez esforço nenhum, ele tinha a maioria do Congresso. Então, desonerar ou seja, pagar menos impostos. E a outra, também em juros. Então, na verdade, o atual governo continua. O próprio FHC também. Então, os dois, para a gente ficar isento a nossa análise, os dois fizeram muito pouco em favor da competitividade. É só dar uma olhadinha que as exportações brasileiras estão crescendo muito pouco. Isso é fruto de uma competitividade. E as importações estão crescendo a largos passos. Aí é fruto do quê? É o erro. Onde é que está o erro? Nós temos a política fiscal, trata das contas do governo. Como lá o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que buscar dinheiro no mercado. Aí ele mantém o juro alto para poder buscar dinheiro. Esse juro alto, o que ele faz? Eu agora vou ligar ao que você está perguntando. Esse juro alto, ele atrai o especulativo. O que é o dólar especulativo? Dinheiro de pessoas, ou mesmo de brasileiros que estão lá fora, ou de estrangeiros, que se ele aplicar no título americano, ele vai receber 0,25% no ano. Se ele vier, trouxer esses dólares, converter em reais, porque aí é um outro problema, o Brasil é pecado, o cara que tiver dólar não souber explicar vai preso. Ele converte esses dólares em reais, para aplicar em tudo que ele quiser aqui no Brasil. Títulos públicos, aí ele aplica em títulos públicos, lá fora deixou de pegar 0,25, aqui ele pega 10,75. Só que a entrada desse dólar, a oferta, aumenta a oferta de dólar, circula muito dólar. Bilhões nós estamos falando. Como aumenta a oferta de dólar, o que acontece? É como chuchu. Se a oferta tivermos uma super safra de chuchu, o preço do chuchu cai. Se é uma super entrada de dólares, né, o dólar vai cair. E é por isso que ele está aí na casa de 1,70, 1,68, né? E isso traz o quê? Ficam baratas as importações. Então, as importações estão crescendo como nunca e desestimula as exportações. Quando um brasileiro, uma empresa, exporta $1 de mercadoria, ele só vai receber 1,69, 1,70. E se o dólar tivesse a 2,50, recebia 2,50. Então está
desestimulando as exportações e estimulando as importações. A consequência é o problema na balança comercial seríssimo. A solução não é fácil. Primeiro, o governo teria que gastar só o que arrecada para poder baixar o juro, e em isso entraria menos dólar, recuperaria o dólar. Sem isso, qualquer outro indicativo é enganação. Professor, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho sobre o câmbio, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não sai daí que o programa Gestão Eficaz volta já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes sobre economia, governo Lula, década de 2000 a 2010, entre outros assuntos. Professor Judas, um dos assuntos que o governo Lula gosta muito de divulgar é a quitação da dívida com o FMI. Queria que o professor explicasse um pouquinho melhor como ficou essa dívida. Infelizmente, o grande público não tem... Seria mais ou menos o seguinte: você tem uma dívida com o teu cunhado. O teu cunhado cobra 1% de juro ao ano, vamos admitir, que é algo próximo disso. Aí você, para dizer para a tua sogra que você não está devendo para o teu cunhado, o que é que você faz? Você toma emprestado a 10%, com uma terceira pessoa, vai lá, paga o teu cunhado, que não está nem te cobrando a dívida, paga, só para dizer para a sogra, não devo mais para o seu filho. Pura e simplesmente é isso. É racional, você agora está encalacrado a 10. O governo, ele pega dinheiro a 10,75, já foi falado aqui várias vezes. Aí ele... Como esses dólares que entram no país, o governo é proibido de circular dólar, ele fica com os dólares. Por isso que aumentou a reserva, nós chegamos hoje a quase 300 bilhões, né, de dólares. O governo, o que ele faz com esse dólar? Ele não pode sentar em cima desse dólar, ele guarda uma boa parte, mas ele aplica, sabe em quê, Paula? Em títulos públicos americanos, que rende 0,25%. Então, ao contrário do que todos os outros investidores fazem. Para pagar o FMI, que era um juro baratíssimo, só para dizer para o povão que não está devendo para o FMI. E era um dinheiro baratíssimo. Agora, mas para isso, ele tomou emprestado em reais a 10,75. Desculpe, olha, é uma das coisas mais insensatas que alguém podia fazer. Mas o povão acha que é uma coisa boa. Não devia ter pago o FMI? Claro que não. Professor, o que o senhor destacaria entre os anos de 2000 e 2010 que aconteceu de mais importante na economia brasileira? O que tivemos de melhor e o que tivemos de pior? Bom, primeira coisa que a gente, agora nós já estamos há 16 anos com a inflação controlada. A coisa mais fantástica do Brasil de 100 anos, é bom deixar claro, que acabar com a inflação, o Brasil, antes de tudo, um país de pobre, né? Acabar com a inflação é deixar que essa turma, principalmente os mais pobres, eu falaria da classe C, D e E, eles deixaram de perder, porque eles não aplicavam em FIF, FAF, aplicações financeiras. Essa turma realmente perdia. Então, a primeira coisa, isso ajudou essa turma até ascender, né? Tanto, esse é o primeiro ponto. Segundo, já poder comprar automóvel que seja 80 vezes, 50 vezes, eletrônicos a 36 vezes, era algo impensável. Hoje, até casa. Daí eu falei, minha casa é minha vida. Então é coisa que os americanos já conhecem isso há 100 anos. Exagerando, umas 50 anos com certeza. Então a coisa boa é que realmente os brasileiros podem estar comprando mais das coisas. Alguns exageram, é bom sempre lembrar, já falei aqui no outro programa, que nós temos aí 23 milhões de brasileiros endividados com mais de 500 bilhões. Isso até é um probleminha lá para frente. Mas a coisa boa é a estabilidade, fez com que realmente os brasileiros ascendessem socialmente. Esse é o ponto mais importante. O segundo é os brasileiros voltaram a acreditar no potencial do Brasil, né? Eu acho que hoje há uma crença que o Brasil realmente... E a terceira, parece que está perdendo o medo de crescer. É possível a gente crescer sem ter inflação. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande ponto. O problema é que nós temos
pedra no caminho. A infraestrutura realmente não adequada, é uma educação não boa, apostamos pouco em ciência e tecnologia, temos impostos demais, temos juros muito altos. Tudo isso e um governo gastador demais, que sobra pouco para investir. São pedras do nosso caminho. Aí a gente vai dizer, o Brasil então ano que vem já há um consenso, vai crescer um pouco menos. Essa seria a minha próxima pergunta. Como será o ano que vem? O que a gente pode esperar de 2011, principalmente desse novo governo que inicia agora no dia 1º de janeiro? O primeiro ponto é o seguinte, o Brasil passou relativamente bem da tal da crise. Relativamente, ele realmente foi um dos que melhor passaram. Joia. Fruto de quê? Que os brasileiros se endividaram, sem dúvida nenhuma, se endividaram, a facilidade do crédito, fez isso, fazer a compra. Tudo em cima da onde? Em cima da demanda, se fala da demanda agregada do consumo, né? E é bom representar que o consumo de brasileiros, 192 milhões de brasileiros, representa 2/3 de toda a riqueza nacional. E essa turma foi favorecida pelo crédito facilitado. O que fica claro, que esse crédito facilitado para o ano que vem vai ser menor. O próprio governo, recentemente, já pelo compulsório, né, ele já retirou 61 bilhões. Está achando que está sendo um pouco demais. Isso pode estar provocando inflação. Embora a inflação no Brasil não está por aí. A inflação no Brasil está nos alimentos. Se eu deixar claro, os dados ficam claros. E aí deixar juro alto é besteira fazer isso aí. Mas o que fica claro, que o grande problema continua sendo o governo. E o próprio Manteiga, que vai continuar, já está dizendo que realmente tem que fazer cortes. Ela não se manifestou muito com relação a isso, mas há um consenso que o governo vai ter que... A sociedade precisa fazer um controle maior do governo. Sempre falo, e é bom repetir, em 4 itens, o governo torra por dia 1 bilhão e 500 milhões. Por dia. E esses itens ajudam muito pouco o país. Juros, pessoal, máquina administrativa e déficit da Previdência. Eu não estou falando de investimento, ele nem aparece, é quase nada. Então, o consenso é que tem que fazer um controle. Não é possível um governo torrar por dia 1 bilhão e 500 milhões. Não é possível, a sociedade não aguenta mais impostos. Então, fazer um controle maior, mas aí, fazendo esse controle, se ele ainda vier investir, a gente até nada bem. Consenso, o Brasil vai crescer menos ano que vem do que crescer esse ano. Então, 2011 vai crescer um pouco menos. O que eu acho é que podia crescer a 8, 9, se a gente não fizesse tanta besteira. Por isso que eu sou tão crítico. Pois é, né, professor? Uma pena, mas tomara que as coisas mudem para melhor, né? Eu agradeço muito sua presença novamente aqui no programa Gestão Eficaz. Então, a grande questão é a seguinte, o Brasil nadou bem esse ano, nadaria muito melhor. Nós poderíamos ser a China. Esse é o potencial do Brasil. E é por isso que nós temos que lutar para isso e fazer controle do setor público. Porque o setor privado realmente fez a lição de casa no Brasil. Aumentou a competitividade, melhorou muito. Você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas o programa Gestão Eficaz de hoje está terminando. Nós voltamos na semana que vem com outras entrevistas imperdíveis. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão para nós, mande um e-mail, nosso e-mail é gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.